Olá, vamos aprender com a palavra de Deus, que o Senhor Deus assim nos abençoe, para que a gente venha realmente a entender o objetivo final para a salvação de nossas almas para o reino da glória. Amém? O tema podemos dizer, por que 4? Para começar, 4, o principal. Quarto Evangelho, o Evangelho de João, que mostra claramente que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus para nos salvar, nos trazer de volta à vida eterna. Por exemplo, Judá, quarto filho de Jacó. Salomão, o quarto filho de Davi, nascido em Jerusalém. Provérbios, capítulo 30, verso 15 ao 31, mostra em 4, em 20, em 5 etapas, e cada etapa de 20 ações de pessoas, animais, natureza, e isso tudo 5 vezes 4, 20 ações misturada de natureza, seres humanos, animais. E também mais ainda, esse é o porquê 4. Por exemplo, o quarto homem da fornalha. Então, os primeiros 3 passos que Deus dá a entender, Ele fazendo com que a gente faça parte da luta dele, lutando por nós, Ele junto conosco. Mas o quarto passo é Ele integralmente, 100% lutando por nós, independente da nossa pouca fé, ou nenhuma fé, ou muita fé. Não, é somente Ele 100% entrando para fazer milagre, nos dar a vitória, como foi essa ação do quarto homem na fornalha de fogo ardente, certo? E mais ainda, uma explicação do livre-arbítrio. É 3 passos que ele dá para andar conosco, deixando que a gente pense também de alguma forma que às vezes não está coerente com o pensamento de Deus nesses 3 passos. Ele conosco, e que não é vontade soberana, é vontade permissiva. Para Deus provar que se fosse por nós nesses 3 passos, se Ele não estivesse lutando conosco junto, nós teríamos perecido. Não teria a perseverança na fé, na confiança nele. Mas o quarto passo é a quarta ação de Deus, independente de nós, provando que pela sinceridade e que nós estamos procurando lutar com Deus as guerras para vencer este mundo, entendeu? Então ele na quarta ação ele vem nos dar a plena vitória, que é a vontade soberana. Os 3 passos é dentro da vontade misturada na vontade permissiva de Deus, porque o homem pecou. Então Deus permitiu na vontade permissiva para que o homem veja, e veja que sem a direção dele, que é soberana, tropeçamos e caímos. Ele vem pelo seu amor soberano e nos levanta para ensinar, para que tenha mais prudência e peça a Deus para pensar o que Ele quer que nós pense, para que a gente venha depois para realizar. É para se cumprir a palavra que diz assim, que nós somos criaturas suas, recriado em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora vamos no momento presente, esta verdade no momento presente. Então, dentro desses 7 anos, até completar mais ou menos 12, no começo que foi, hein? Você já vai entender, uma prova não de zelo pela saúde, mas de fé, de confiança ou não em Deus. 3 passos, depois vem o quarto. Então vamos lá. Então primeiro já comecei a falar. Então, no tempo da vacina,
foi prova de fé, não foi prova de saúde. Prova de fé em que nós temos confiança, que estamos confiando. São provas finais para chegar ao quarto passo final para a salvação eterna ou perdição eterna. Então, primeiro passo, se você confiou mais no homem, na ciência que Deus deu ao homem, do que no próprio Deus, então você não passou no teste da confiança para com Deus. Pensando, se eu não crer e me enquadrar na ciência para me curar ou me salvar, para que eu não venha morrer, então eu vou morrer. Mas foi um teste de confiança. Teste de confiança, você confiar mais em Deus do que nos médicos. Teste de confiança foi o primeiro, recente, né? E o segundo passo foi temer mais a mentira, porque está lhe governando, para você não perder as benesses que o homem tem na mão para lhe dar. Tem que confiar na verdade, permanecer na verdade, confiando que Deus, no final, vai nos dar a vitória sobre a mentira, sobre o engano, sobre o mal, que a verdade, ela prevalece. Quem permanece na verdade, vence perseverantemente e vence no final inteirinho, junto com a verdade, que ninguém pode tirar um pedacinho dela, porque ela permanece intacta e no final mostra que assim é. E a verdade é quem? É Deus. Deus é a verdade, a sua palavra é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Você vai ver todas essas confirmações aqui e ali, aqui na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E qual o terceiro passo? O terceiro passo é o que vem aí à frente. Então vai ser o terceiro passo final. Para saber de que lado você está. Está confiando em Deus? Ou está confiando mais no que o homem dá com as mãos dele para lhe dominar e querer ser Deus? Como o inimigo falou para Jesus, que Jesus prostrasse diante dele, que Jesus obedecesse a ele e adorasse, que ele daria o mundo inteiro. O mundo inteiro não é dele, ele usurpou, mas Deus permitiu porque ele usurpou a sábia de Adão, porque Adão vacilou e Deus permitiu esses 6.000 anos para mostrar aonde é que a gente tem que confiar e crer, entregar a nossa confiança totalmente nas mãos de Deus ou na mão do usurpador. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Então, os homens, os vasos do maligno, eles têm essa oportunidade desses 6.000 anos de mostrar poder na terra, quando foi Nabucodonosor, como foi Faraó. Pronto. Então, esse terceiro passo, lembra-se da base livre-arbítrio, certo? Deus lhe ajudando, clareando aonde realmente vocês têm que mais se estar e confiar para ficar firmado em Deus e vencer as batalhas. 3 passos, Deus lutando junto conosco. E a gente sentindo na pele essa luta com Jesus, e Ele nos dando ânimo, e dando esperança que nós vamos vencer. 3 passos misturados, o poder de Deus com o braço do homem, confiante nele. Agora, qual? O quarto passo é de juízo. É de juízo. Então, se você nesse terceiro passo agora à frente escolher o lado do erro, não o lado da verdade, conforme a palavra nos ensina para caminhar nesta terra, sendo justo, procurando ser justo, que justo é aquele que nos justificou, e quando nós estamos nele, então nós estamos justificados por ele. Não que nós somos justos, mas estamos nele, que está nele, em Jesus. Essa palavra, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, estando nele, então nós estamos cobertos
coberto e salvo pela justiça dele diante do mundo, e mais ainda, que é o que importa, diante de Deus nosso Pai, ele assim nos aceita como justo. Pelo sangue que nos remiu e nos purificou e nos santificou, e pelo sangue dele e pela essa palavra que nos purifica. Jesus disse a Pedro: vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Tá vendo? Ele deu claramente a Pedro. Tá vendo? E os discípulos também ouviram isso. Então, o quarto passo é de juízo. Então, é Deus mostrando que nós estamos salvos. Porque está com a marca dele. Qual é a marca dele em nós? É o nosso entendimento que devemos temer a Deus e obedecer a ele. Como diz a palavra em Atos capítulo 5, verso 32, nós somos testemunha também do seu Santo Espírito, que Deus dá todos aqueles que lhes obedecem. A marca de Deus é a gente obedecer, procurar obedecer o sim ou não dele, para seguirmos adiante, como é o sim e não, bem claro, nos 10 mandamentos. É o sim e o não de Deus. O que ele diz, faça, para fazer. O que ele diz, não faça, não é para fazer. É nos 10 mandamentos, o sim ou não de Deus. Então, mas se você decidir agora, no terceiro passo, lembra sempre do terceiro passo, lutando junto com a gente, no livre-arbítrio que ele nos deu, mas meu Senhor nos ajudando a vencer, para a gente não perecer no final e pensar que a gente ia lutar com o nosso pensamento, com a nossa força no nosso braço e vencer. E Deus prova que não. Se fosse pela força do nosso braço, então nós pereceríamos sim. Então ele mostra no quarto passo, ele entrando em ação e nos dando a vitória. Depois a gente entende lá na frente que não foi habilidade nossa, nem sabedoria nossa, mas foi ele mesmo que entrou em ação e nos deu a vitória afinal, depois da luta. Então, se você fez ao contrário de Deus nesses 3 passos que foi falado, então o inimigo vai lhe dizer, quando você disser assim, quando disser, ele diz assim no comando, não vai poder não comprar nem vender, se não obedecer a doutrina enganadora do homem, com poder de toda a terra que Deus permitiu, nesse ponto final bem claro. Então, muitos vão achar que chegar nesse tempo, não, quando vê que o anticristo vai aparecer com o comando dele mundial, eu não vou obedecer a ele, não. Cristo me salvou, eu sou servo de Deus, sou serva de Deus, então vai ver que eu vou mostrar a minha fé, e não vou obedecer, eu preferi morrer, mas não vou negar a Cristo. Engana. O que é que o inimigo vai lhe dizer? Não. Você já andou com ele, aceitou a doutrina dele, então na sua mente o seu desejo para ficar bem, né, ao seu bem-estar, e não se preocupou, né, em obedecer de modo especial a Deus, e não deixar brecha para lá ele estar enganado e gostar de ser enganado no governo do homem ímpio, o homem do mal. O que é que ele vai dizer? Então você já é meu, você está com a minha marca, a marca do engano. Então não tem mais volta, não tem mais decisão. A porta da graça já foi fechada nesse tempo, entendeu? Quando você não pode comprar nem vender, se não obedecer a eles. A porta está fechada, ninguém mais se perde, quem está salvo está salvo. Está garantido para a eternidade com Cristo, e quem não está salvo não se salvará mais, porque Deus é onisciente, sabe que a última pessoa que tinha que aceitar Jesus, a graça, a salvação eterna, então já aceitou. Ninguém mais se salva, ninguém mais se perde. Se você tivesse de se salvar, você teria decidido, pelo menos nessa última agora vez do futuro, não se decidir pela obra do lado do engano. Então, se decidir para o lado do engano, então, os 3 passos do livre-arbítrio, pronto. Se você, esses 3 passos, foi pendendo para o lado da verdade, mesmo com luta, mas com fé em Deus.
aí você estará salvo para sempre, ainda pisando nesta terra, nos 3 últimos anos e meio desta terra. E se os 3 passos que você deu foi do lado ludibriado pelo engano, por causa das benécias que o homem dá o pão, como José deu o pão material, alimentou a carne, mas tocou na fé de Jacó e sua família para depender de uma nação ímpia, para poder ter o pão, que aquela terra deu o pão em abundância. É o texto que Deus deu, para ver se você, os presentes do mundo, acha que tem mais valor do que a sua vida aqui, mesmo sofrendo, mas sempre confiando em Deus. E quando Ele nos alegra, que alegria maior, mesmo que nesta terra tem maior do que a alegria de estar com Deus. Nenhuma. E você não valorizou, não entendeu. Então o que é que acontece? Então se você, esses 3 passos, Deus é tão misericordioso que os 2 passos que você deu errado, agora o terceiro é o último teste e é o veredito final. Se você repetir os 2 passos errados, agora o terceiro passo, então a ação vai ser do inimigo para lhe abraçar e você ser perdido junto com ele eternamente, como se não tivesse existido esse ser humano sobre a terra. É o sentido que a Escritura nos dá a entender. Tá certo? 4 passos. Tá certo? 4 passos. 3, ele nos ajuda a lutar. E no final ele mostra que se fosse só nós sozinhos, a gente perecia no final. Aí a gente vai entender que é o 4 passo, foi ele que fez o milagre e fez com que a gente vencesse para entender depois do final. É isso aí. Deu para entender? Eu acho que deu para entender, né? As nossas obras diante de Deus e diante do próprio mundo é que a prova de que lado nós estamos. Se confia em Deus, ou na bonança, ou na dor, ou se vende para o inimigo, porque os seus olhos, os seus ouvidos ouvem bondade para chegar até você, mas não sabendo que é para diminuir a sua fé, porque você não está vendo Deus, você não está ouvindo, é prova, mas não sabendo que Ele já promete aqui na sua palavra, que a gente permaneça fiel até o fim, tá certo? E para concluir, nos diz a palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. E mais ainda, ele não enganou ninguém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso de querer estar na balança aqui nessa vida, então você quer ficar nessa vida e vai ser queimado, porque viver nessa vida é para estar com esse problema todo, doença, morte, problemas, entendeu? Então, Deus está dando o veredito para encerrar isso, para que a gente vá para o reino da glória, onde não há luto, nem dor, nem sofrimento, nem choro, nada, como diz Apocalipse capítulo 21, de 1 ao verso 5, diz bem claro isso aí. Então, vai examinar as escrituras. Porque vós cuidaste nelas a vida eterna, Jesus disse. Quantos dizem amém? Glórias, diga comigo. Glórias e graças a Deus por todas essas palavras que têm chegado ao nosso ouvido. E essa glória, essa graças a Deus por nós, a Ti, Senhor, seja não só agora, mas eternamente, a Te adorar em espírito e verdade, aprendendo já para o reino da glória, assim integralmente se cumprir nas nossas vidas, conforme é a promessa. Eu desejo do Senhor que nenhum de nós se perca, mas que todos sejamos salvos. Mas nem todos desejam. Então, vamos dizer assim: Jesus, eu desejo alcançar estas promessas. Agora só depende do Senhor confirmar.
e me ajudar a chegar a este porto desejado da salvação eterna. Oh, nosso Alá Pai, em nome de Yeshua Mashiach, que nós conhecemos neste nosso português, Jesus, o Cristo, o Messias prometido, enviado o Senhor para nos salvar, nos trazer de volta à vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus.